Mas antes, vamos falar sobre distúrbio do paladar? Doutor Cícero Matiyama está com a gente. Seja bem-vindo, tudo bem? Ai, que língua feia, né? É, eles chamam de língua fissurada, né? Fissurada, rachada, né? É, isso aqui deixa a pessoa com a língua mais sensível a temperos e tal. Hoje vamos falar sobre distúrbio do paladar, porque a gente muitas vezes não se dá conta. Quando a gente fica resfriado, a gente não sente direitinho o sabor, não sente o cheiro, o olfato parece que não funciona bem. Só que existem algumas doenças também que causam essa perda, não é, doutor? Então, o que é mais importante a gente falar é que 70% que a gente sente o gosto da comida, enfim, que a gente come, vem do olfato. E os 30% daquela parte básica, que é o azedo, o amargo, o salgado e o doce, né? Então a parte mais nobre que a gente sente realmente vem do olfato. E muitas vezes são doenças nasais que a gente tem e a gente não sente o gosto da comida corretamente. Por isso quando a gente fica resfriado, gripado... Ou tem uma sinusite, processo inflamatório e tal. Então, aqui a gente tem a língua. É verdade que o salgado a gente sente nessa região, o doce na ponta da língua, a língua é dividida desse jeito? E a gente faz isso de uma forma mais natural. Por exemplo, ninguém fala assim, que coisa doce, né? Você já mexe na ponta da língua. Nossa, que xarope amargo, já põe aqui por causa disso. Você vê que o amargo é no fundo e o doce na frente. Interessante. Não é sozinho, você faz, isso aqui é doce. Eu falo, que xarope amargo, porque você está sentindo a parte posterior da língua. E o ácido ao mesmo tempo, eu adoro tudo que é alimento, fruta ácida. Dá aquele pegadinho no fundo, assim, meio... Então, nessa região mesmo, né? Nessa região. Só que tem gente que não gosta do ácido, enfim, porque o pessoal associa a formação de aftas e tal, tem gente que já... Mas eu também gosto, um maracujá, um abacaxi, muito bom, né? E você cruzar um pouco doce com azedo, agridoce... É muito bom. E a culinária japonesa tem muito disso, né? É verdade, esse equilíbrio, né? Agora, quando a gente tem problemas na língua, por exemplo, como a gente viu aquelas fissuras, você pode ter o salgado acentuado, o doce amenizado. E assim, tem também? Tem. Depende do que você toma, do espírito emocional, o seu pode mudar também muito o sabor. Tem muito a ver disso. Tem gente que fica deprimida, gosta muito mais do doce, começa a comer muito mais chocolate e assim vai, né? E tem algumas alterações na língua, muitas vezes a pessoa tem tipo um mapa desenhado, chama língua geográfica, não é doença, isso é da própria pessoa. Muitas mães levam as crianças, falam, nossa, parece que tem uma lesão, né? Você vê uma língua geográfica, parece que foi desenhado um mapinha assim, né? Branquinho assim, né? Branco, às vezes um pouquinho mais escuro que o vermelho normal da língua, mas não é doença. Lógico, o médico tem que avaliar para ver realmente se é doença ou não. Mas é bem interessante isso aqui, né? Então, interessante, eu não sabia. E sem querer assim. A gente faz, né? Coisa verdade. Doce e gostosa, né? Temos alguns mitos e verdades? Vamos dar uma olhadinha neles? Os distúrbios do olfato e do paladar não constituem uma ameaça à vida. O que você acha? Então, eu acho que pode ser um mito, porque se a gente não sente o cheiro das coisas, a gente fica meio vulnerável, não é? Não só o alimento, isso é verdade, né? Mesmo, é verdade. Tá? É porque assim, tanto que o nosso gás de cozinha, tá? Ele na verdade não tem cheiro, põe-se um produto para dar odor, para a gente perceber que o gás, por exemplo, está aberto, senão a pessoa pode ou explodir. Então, se você tem cheiro de gás na cozinha, você nunca acende a luz, né? Sim, porque aquele tec-tec do liga e desliga emite uma faísca e bum, explode tudo, né? Por isso que eles põem um produto para dar o cheiro. E isso aqui é importante, por exemplo, você vai na geladeira, o que você faz? Ou você sente o cheiro que a comida está boa, ou você experimenta. No momento que você tem distúrbio, você pode comer até uma comida estragada, né? Isso aqui é bem importante, isso aqui. Então, a saúde tem que estar em dia para você saber como é que está funcionando bem. Mas o gás de botijão, ele tem um cheiro forte, o gás de rua não, né? Não, mas ele tem também, você se percebe. Mas mais leve, mais leve. De botijão realmente tem um produto que você se sente mais. Também é mais perigoso, tanto que eles orientam por colocar o botijão fora de casa, né? Na medida possível, obviamente. Até para conseguir ventilar. Em casas térreas, eles pedem para colocar na parte de fora da cozinha. É verdade. Por causa disso. E outros problemas que você pode ter, uma vez que você não sente o cheiro direito, né? É difícil, até para o convívio emocional, né? Imagina, foi o dia dos namorados na sexta-feira, a moça põe aquele perfume, você não sente nada, todo aquele clima e tal, né? E a gente tem uma ligação com a comida? Também. Quer dizer, se você não sente o cheiro, o aroma, e você não sente o sabor, não tem um paladar que você consegue usar aquilo em seu benefício, é difícil, né? Tanto que o enólogo, aquela pessoa que prova o vinho, ele sente primeiro o buquê, que eles falam, né? E sente o gosto depois. Para mim só tem dois tipos, o bom e o ruim, né? Eu o também vinho não bom entendo nada. Mas falam que é frutado. Para mim é doce ou seco. Assim, ou é bom ou é ruim para mim. Para mim é bom e ruim, tudo mais ou menos igual. Agora, quem tem o costume de usar, principalmente quem tem sinusite,
rinite, aqueles remédios que a gente aplica no nariz, isso pode trazer também um comprometimento no porque, olfato, se né? for indicado pelo médico, não tem grande problema, que ele passa num período dias, estipulado. Né? Agora, se a pessoa usa sem critério médico, é mais difícil, porque a própria medicação acaba lesando todas as células responsáveis por você sentir o cheiro. Né? Você não sente nem o cheiro e, portanto, não sente direito o paladar. Então, para diferenciar, sabor, né? imagina, uma maçã, uma pera, um morango, que são frutas aromáticas, né? Um melão, por exemplo. Se está com o nariz sem sentir olfato, comer um melão, quase não sente quase nada. Não tem, parece que a vida fica meio branca e preta, né? Fica sem graça. Isso mesmo. Vamos ver mais um? A boca seca não é prejudicial para o paladar. O que você acha? Eu acho que isso é um mito. É prejudicial, sim. É prejudicial. Porque a saliva que ajuda também, né? Hidratar bem a boca. Então, pacientes que tomam medicamento, que ressecam a boca, tipo antidepressivos, fazem radioterapia por causa do câncer de garganta, outros medicamentos, enfim, diuréticos, fazem com que o controle da pressão, precisa tomar diurético, ressecam muito a boca mesmo. Então, a gente orienta sempre a pessoa de um pouquinho a idade avançada, tomar bastante água, né? Se hidratar muito bem, né? Para ajudar, né? E fora que a falta de saliva começa a dar mau hálito também, né? É verdade. Que nós temos um odor característico do nosso corpo, viu, Kátia? Se você deixar concentrar, você exala mais. Então, ficar em jejum prolongado, ficar desidratado, realmente vai trazer mais mau hálito, né? Temos uma dúvida de telespectador, Opa. Vamos ver qual é, da Valéria Campos, de Capivari. Fiz uma cirurgia de retirada das amígdalas. Hoje faz um mês e não consigo sentir o sabor de absolutamente nada. Estou nervosa. Isso tem solução? Tem, às vezes é só do que a gente viu naquele desenho da língua, é só da parte amarga. Mas tem muito a ver com a parte emocional também. Ficou nervosa, então, estou nervosa, né? Então tem que passar no médico, ver se às vezes tem um processo nasal junto, um processo inflamatório, uma rinite que deve ser tratado. Às vezes o medo até da cirurgia, né? E a cirurgia parece ser simples, mas tem todo um acompanhamento que o médico tem que fazer. Então. Você vê, criança saiu do centro cirúrgico, depois de umas horinhas já está ótima, correndo, comendo no normalmente. máximo 3 dias, criança 3, 4 anos, realmente. Agora o adulto realmente sofre mais. Porque a cabeça da gente complica. Eu sempre brinco com meus pacientes, né? Principalmente nos homens, né? Imagina você fazer uma cirurgia de fimose agora adulto e quando criança. Tá? A cicatrização é tudo diferente, realmente. O adulto sofre mais mesmo. Criança tira de letra. É mais fácil. Então conversa com o seu médico, tá, Valéria? Vamos ver mais uma? O desvio do septo possui ligação com a perda olfativa. Eu volto e a gente vai saber se é uma verdade ou um mito. Voltando com o Dr. Cícero Matsuyama, o desvio de septo possui ligação com a perda olfativa. Primeiro vamos falar dessa figura aqui. Você lembrar que você parece um pós-operatório, foi um trauma, né? Normalmente quando faz essa bandagem, seja ela feita de gesso ou aqueles materiais plásticos mais modernos, são pós-operatórios de cirurgia plástica, tá? Então não tem nada a ver com quando você faz cirurgia de desvio, a gente opera só pelas narinas, tá? Então normalmente não põe nenhuma bandagem externa, não. Mas também serve como exemplo para ilustrar. Sim, mas é bom saber. Lógico, é bom. Porque senão a pessoa faz uma cirurgia de desvio de septo, não se tem nada disso, vai pensar que não é bom, né? Ou não operou direito. Então, às vezes acontece mesmo. A informação nunca é demais. Mas é um mito ou uma verdade, doutor Cícero? Isso aqui desvio de septo, realmente ele altera o olfato. Porque o septo que é a parede que separa duas narinas, que eventualmente, na pessoa branca, normalmente é difícil achar uma pessoa sem desvio. Sempre tem um pouquinho, viu, Kátia? Lógico, nem todo mundo que a gente opera. A gente opera os pacientes sintomáticos, aquele que tem obstrução ou até alteração de olfato. Por que isso acontece? Como tem um desvio da parede que separa as duas narinas, aquelas substâncias que soltam para você sentir o cheiro, o olfato, às vezes não atinge o nervo olfatório, que é aqui em cima, perto entre os olhos. Quer dizer, esse desvio se for um S, né? Se for um desvio tipo isso, aqui, perfeito, ó. Aqui é difícil, aqui é pós-operatório, né, que está escrito after. Por isso fica tão retinho, né? Então, se esse desvio for aqui em cima, superior, realmente não entra na goteira olfatória, que fica entre os olhos, aqui em cima. Então, só se opera quando esse desvio de septo incomoda. É aqui? Não. Ou aqui opera também quando tem sintoma. Só quando tem sintoma. Então, sinusite... Isso, quando tem duas coisas principais. Obstrução, a pessoa não dorme bem ou tem uma vida ruim durante o dia com o nariz entupido, ou quando isso causa infecção. Porque nós produzimos secreções diariamente. E com o desvio, essa secreção não é drenada corretamente, acumulou no nosso corpo e infecta. Aí dá sinusite. Por isso que a gente faz para melhorar a drenagem. Melhorando a drenagem, teoricamente a infecção vai embora, né? A não ser que a pessoa tenha outro muito problema. Gripe ou alterações, tal, mas mais são raras. Isso é do dia a dia da gente. E é um pós-operatório tranquilo, não?
Já foi bem pior, né, Kátia? Uns anos atrás a gente colocava tampões que ficaram de gás, de algodão não importa, ficavam até 48, 72 horas no pós-operatório. Hoje a gente deixa até sem nada já. A modernidade dos instrumentos, né, Kátia? Melhorou muito. Melhorou bastante, mas o quê? 4, 5 dias depois a pessoa já está bem? Ah, sim, tem gente que volta a trabalhar 4, 5 horas. Como não dá para viajar de avião, enfim, jogar bola, tá? Mas trabalhar às vezes no nosso tipo de serviço, você como eu, normalmente a pessoa volta numa boa. A não ser trabalhadores, né? Braçais, né? Que carregam muito peso, tal, ou locais que trabalham em locais insalubres, muito pó, tá? A gente pede para segurar um pouquinho mais. É porque aí essa região fica um pouco mais sensível a esses pode provocar sangramento, todos, né? se provocar um processo inflamatório, um agente externo, pode provocar sangramento, o pós-operatório da cicatrização fica mais arrastada. Então. Tem gente que fala assim, eu vou aproveitar já que eu vou fazer a operação de desvio de septo, vou fazer uma pequena correçãozinha no nariz. Fazer uma plástica, isso é muito comum. Também a gente aproveita isso, realmente faz, né? Tem otorrinos que fazem cirurgia plástica junto com a cirurgia funcional e tem otorrino como eu trabalho com um amigo meu que é cirurgião plástico. Que aí já resolve 2 problemas, né? Uma anestesia só, que é a anestesia geral que a gente faz. Pode fazer com o local? Pode, mas como é uma cirurgia, quando faz a plástica é muito demorada, por vezes, a paciente, se mesmo você ficar numa posição só deitada durante 2 horas, por exemplo, Kátia, sem se mexer, né? É muito incômodo, começa a doer as costas, as pernas, então por isso que a gente anestesia mesmo para o paciente relaxar e dormir, a gente fazer com maior sossego, tranquilidade. Porque uma coisa é a gente fazer uma cirurgia, vai acabar, a pessoa se mexendo, já está quase acabando, outra a gente fazer com uma tranquilidade maior. Sem falar que a gente que não é médico fica meio apavorado, né? Ninguém tem medo da cirurgia, viu, cara? Tem medo da anestesia sempre, né? Não, mas fica apavorado, porque se você está só com sedação, você vê um pouco das coisas. Vê mexer. Faz sentido, né? É difícil, né? Se você tiver condições clínicas para ser submetido à anestesia geral, hoje melhorou muito a anestesia geral. E monitoração sua diante da anestesia geral. Antigamente era só no pulso, na cor do lábio, no esteto, né? A gente via assim muito. Hoje não, tem tudo monitorizado e está bem mais tranquilo. Obviamente nós temos complicações. Nada na vida é 100%, Viver é complicado, né? A gente pode estar andando na calçada, o carro te pegar, mas enfim, a gente toma muito cuidado para isso não ocorrer, né? Agora, muitos pacientes não contam, e a gente sempre fala isso aqui direitinho para o médico. A gente acha, o ácido acetil salicílico. A dorzinha de cabeça, não preciso falar que eu tomei isso. E, às vezes, o que parece ser um singelo comprimidinho pra gente é um complicador na cirurgia, o pós-operatório começa a sangrar mais, realmente dá mais trabalho. Não que a pessoa vai morrer absolutamente, mas dá mais trabalho pra gente. Então, deixa o médico mais droga, preocupado. Né? Isso, não fala, droga, né? dá problema cardiológico, cicatrização, se for drogas inaláveis, então é complicado. Tem que falar tudo, gente. Você pode não falar pro padre, e a gente não vai... mas pro médico você tem que falar tudo e não tem. E nós médicos, nós não vamos falar pra galera, vai colocar no Facebook, o tal paciente faz tal coisa, né? Dependente químico, né? A gente nunca vai fazer isso. É para sua segurança, a sua saúde, a tua vida, né? E no máximo a equipe que fica sabendo. Só eu, por exemplo, e o anestesista, né? Não a gente vai espalhar para todo mundo. Né? Para enfermeiro, para todo mundo. Vamos ver mais um? Ver se é um mito e verdade. As consequências podem ser irreversíveis de falta de olfato. Sim. Mas de olfato, porque dependendo do que o causou, por exemplo, o maior problema para a gente realmente são as infecções virais. Da mesma forma que o vírus causa conjuntivite, pode dar otite, amidalite, assim, pode dar problema neurite do olfatório também. Estudos mostram que pós esse tipo de infecção for feita biópsia e mostrado em microscopia eletrônica, um microscópio muito potente, parece que passaram motosserra bem nos cílios responsáveis pela sensação do olfato. Então você já não tem mais esse cílio. Isso é difícil regenerar. Obviamente estão tentando através de célula-tronco e tal, mas realmente é muito difícil. Tá? Pensando nisso, usuários de cocaína e drogas inaláveis é a mesma coisa. Mesma coisa, com uma agressão contínua, por isso que eu explico mais sujeito a processos infecciosos, inflamatórios, sinusites, e aquilo aspira, vai para bronquite e assim vai, não? Vamos ver mais um mito ou verdade? Queimar a língua faz com que o paladar seja perdido. Então, se for a queimadura do dia a dia, como essa moça está fazendo, tomando uma sopinha, não tem problema. O duro, se for uma queimadura mais grave, como nos grandes incêndios, tá? Realmente mais complicado. Mas se for uma queimadura leve, como no dia a dia, às vezes um fundi, uma sopinha que você toma, aí você regenera normalmente. Mas apesar que você sente aquela área que foi queimada áspera, por um tempo, fica no máximo 3 dias, né? Porque o epitélio todo do seu revestimento digestivo troca em 24 horas. Troca rapidinho. Mas fica um pouco de incômodo, tal, mas você volta a sentir normalmente depois. Agora o problema é com mãe que muitas vezes
Isso a gente tem que ficar atento. Lembra que as mães da gente colocavam uma gotinha do leite, uma mamadeira? Mas cada um tem uma sensibilidade, né? Às vezes pro bebê, o que tá gostosinho para você tá muito quente pro bebê, né? E criança, você tá morno, mais pro friozinho, tanto faz. Tanto a gente melhor, que se né? incomoda, né, com isso, né? É verdade. A criança de morninho para frio tá bom, ótimo. Né? Vamos ver mais uma dúvida de telespectador? Magda de Oliveira de Araras. Não consigo sentir gosto de nada salgado. Quase tudo parece doce. Seria um distúrbio do paladar? Não estou gripada. Sim, a gente teria que ver bem a região da língua, da região do salgado. Você lembra? Na lateral, né? Provavelmente a parte anterior, que é bem na ponta, está preservada. E alguma razão, essa parte posterior lateral não está sentindo o gosto. Então a gente tem que passar no médico para a gente ver o que está acontecendo realmente. Olha, é bom procurar um médico então, viu, Magda? Para ver direitinho qual é o teu problema. O exame clínico, né? Ver a qualidade da língua e tal. Tá. Vamos ver mais um mito? A cárie no dente pode contribuir com o distúrbio. Volto e vamos ver com o doutor Cícero se é uma verdade ou não. Vamos ver então se é um mito ou verdade com o doutor Cícero? A cárie no dente pode contribuir com o distúrbio? Eu vou fazer só apêndice esse negócio do xarope seu. Falou da parte doce. Muita gente se preocupa, né? Fala assim, esse remédio tem açúcar. Não. Aí muitas vezes o remédio não pode ter açúcar, mas chega depois em casa, come um pudim, né? Isso é verdade, né? Sabe? É que eu falo para o paciente, você comeu uma cocada, um pudim aberto, come pudim, cocada, mas o remédio não pode ter açúcar. Isso é uma verdade. A não ser que seja uma restrição severa do médico, né? Então, a gente tem que seguir orientação, sem abusar, né? É verdade. A cárie no dente pode contribuir com o distúrbio, doutor Cícero? Que muda toda a flora bacteriana da boca, inclusive cárie dentária, maltrato dos dentes, tabagismo, homem acima de 60 anos, esse etilista, né, que gosta de tomar muito os seus aperitivos, propicia a ter câncer de boca e de laringe. É? E por que mais homens do que mulheres? Eu acho que é por causa do vício mesmo, que o sexo masculino é mais propenso ao tabaco. Hoje em dia não, isso hoje aqui está meio equilibrado, tá equilibrado, porque mulher fuma muito também. E bebe demais também. Nós tínhamos um período, quando eu me formei na Escola Paulista, então acho que muita gente fumava, era chique, era elegante fumar, né? Até nos filmes, né? Tinha sempre um cigarro cigarro, na mão, né? Propaganda de cigarro toda hora. Depois deu uma caída e agora parece que voltou de novo a subir o vício do tabaco e junto com isso o sexo feminino também. Por causa toda a liberação da mulher, a mulher ficou mais livre e tal. Enfim, livre não, mas assim, no dia a dia, né? Mas os hábitos ficaram iguais dos homens, né? Então fumam-se mais. Ou pelo menos fumava mais em casa, agora fuma na rua. Mas o triste é que a mulher ainda usando anticoncepcional acaba complicando mais ainda a sua saúde. Pode ter trombose, tal, é complicado, né? Olha, eu vou falar o seguinte para você de casa, aqui o nosso espaço você sabe, é para você se informar cada dia mais, mas quando você chegar no médico, pergunte tudo. Não acho que você já sabe. Chega lá e pergunta. Ele que é o médico, a gente não tem obrigação de saber. A gente tem obrigação, sim, de tirar as nossas dúvidas e fazer a nossa parte sempre no tratamento, que isso é primordial. E na medida do possível a gente é orientado do resto, né? Eu sou otorrino, mas eu sempre tento dar uma orientação geral para o paciente. Às sobre saúde de uma forma geral, sim, orientação e tal. Olha, vou passar os contatos do Dr. Cícero Matsuyama. Pode acessar o www.ciceromatsuyama.com.br, ciceromatsuyama.com.br, lá tem muitas matérias, acessa lá que você vai gostar. Obrigada mais uma vez. Fico super contente de estar aqui. Também, viu? É um prazer para mim. Todo Muito meu, obrigado. viu? Obrigada mesmo.